Deus te abençoe, alegria ter você conosco. Queremos caminhar rumo ao céu, à santidade. E para isso, temos que entender mais das coisas de Deus. Nesse período que estamos vivendo, uma palavra muito dita nos nossos eventos, no nosso meio, é a palavra perdão. Mas precisamos entender um pouco mais o que é perdão. Eu trago aqui o texto do Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 23. Se, portanto, estás trazendo a tua oferta até o altar e lembrares no meio do caminho que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta diante do altar. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, só então poderá vir trazer a tua oferta. Irmãos, o ensinamento de Jesus é tremendo. Se você está caminhando para trazer até o altar um dízimo, uma oferta, um pedido, um clamor, uma novena, um desejo, e no meio do caminho você lembrar que existe alguma coisa mal resolvida com alguém, deixa a tua oferta ali no chão, no meio do caminho, volta, reconcilia-te. Só então, diz Jesus, você está apto a pegar a sua oferta que estava no meio do caminho e trazer até o altar. O Senhor está dizendo que nada chega no altar dele e é dado a devida atenção se tiver vindo de um coração mal resolvido. Portanto, quando você faz uma oração, você faz um pedido, você entrega uma oferta, uma lágrima, um desejo, uma busca sua até o altar, mas tudo isso está vindo de um coração bloqueado, amarrado, o Senhor está dizendo, se não resolver primeiro, para depois colocar no altar, essas coisas continuam sem chegar até o altar. O Senhor não atende nada, não escuta nada e não dá devida atenção a qualquer tipo de oferta vinda de um coração mal resolvido. Irmão, você precisa urgentemente perdoar. Algumas coisas interessantes sobre perdão. Primeiro, a falta de perdão bloqueia a graça de Deus. É isso mesmo. Às vezes você está tentando tirar carteira de motorista, e já tentou uma vez, não deu certo, duas não deu certo, três não deu certo. E aí se você for rezar, o Senhor diz para você, você tem que perdoar. Se você não perdoar, você não vai passar. Moisés, mas o que tem a ver dirigir com perdão? Quando a pessoa está com ódio, com raiva, com mágoa, com rancor, ela bloqueia a graça de Deus. Se ela está tentando passar numa prova, ela não passa na prova. Se ela está tentando um financiamento, o documento fica agarrado. E se ela se apresentar diante de Deus para poder perguntar, Senhor, por que as coisas estão amarradas, bloqueadas, por que não dá certo? E o Senhor vai te responder com Mateus capítulo 5. Enquanto você não liberar o seu coração, eu não aceito a tua oferta no meu altar e eu não respondo com vitória. Portanto, a falta de perdão bloqueia a graça de Deus. A segunda coisa que precisamos entender é que a falta de perdão gera doenças físicas. É isso mesmo. Hoje está quase que cientificamente comprovado que as pessoas que não perdoam sofrem processos inflamatórios terríveis. E tem doenças quase que populares que a gente sabe disso. Doenças de gastrite, de úlcera, doenças inflamatórias como bursite, tendinite, doenças de fígado, de rim, processos inflamatórios internos que são gerados por causa de mágoas. Inclusive, nas pesquisas a respeito das origens do câncer nas pessoas, e é claro que tem vários tipos de origem, uma delas também é relacionado a isso. E nós já fizemos experiência de orar com pessoas que não perdoavam, que tinha 15, 20 anos de uma mágoa terrível, por exemplo, de um relacionamento, de alguma coisa grave que aconteceu, e isso foi encroando dentro da pessoa até desenvolver um tumor. Então, a pessoa que não perdoa, ela também é uma pessoa doente fisicamente, e ela está se autofragelando quando ela segura essa mágoa no coração. Outra coisa importante sobre perdão, a falta de perdão também gera doenças emocionais. Sim,
muitas pessoas que se sentem mal amadas, muitas pessoas que se sentem carentes, muitas pessoas que têm bloqueios emocionais, dificuldade de relacionamento, dificuldade de sentir amor, dificuldade de expressar amor, pessoas que talvez tenham depressão e quem sabe até síndrome do pânico, pessoas que desenvolveram isso através de uma mágoa, de um ressentimento, ou seja, a pessoa que não libera o coração dela, ela vai afetivamente, psicologicamente e emocionalmente se martirizando por dentro. Isso mesmo. Uma outra coisa importante sobre perdão é que a falta de perdão às vezes impede a salvação da pessoa. Eu vivi um fato interessante uma vez que eu fui pregar numa cidade, me chamaram para orar numa pessoa que estava 10 anos em coma numa cama. E eu chamei a família ao redor da cama e a gente começou a orar, e enquanto a gente orava, o Senhor colocava no meu coração perdão, e eu comecei em nome daquela mulher que estava em coma, a rezar em nome dela, perdoando a família. Quando eu vi ali ao redor da cama o marido, as filhas já começaram a chorar, e eu senti ali que estava havendo uma libertação no coração da mulher que estava 10 anos em coma. E depois que a gente orou, eu fui fazer o sinal da cruz na testa da senhora que estava enferma, e ela em coma, uma lágrimazinha brotou dos seus olhos. Ela estava participando daquele momento, 10 anos em coma, naquela oração de perdão. E eu voltei para o evento, e quando acabou a pregação da tarde, chegou a notícia que ela tinha falecido tranquilamente. O que bloqueava aquela mulher 10 anos numa cama? O que atrapalhava aquela mulher passar para uma outra vida e ir morar com Deus? Uma mágoa. Isso é grave. Uma outra coisa interessante sobre perdão é que a falta de perdão é um pecado grave. Porque o resumo dos 10 mandamentos, Jesus disse que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se os 10 mandamentos então são para nós a lei de Deus, e se o resumo dos 10 é amar a Deus e amar ao outro, a pessoa que tem raiva, que tem mágoa, que tem ódio, que tem rancor, que tem vingança, ela nesse não amar ao próximo, ela está ferindo os 10 mandamentos de uma vez só. E você sabe que a doutrina católica, o catecismo da igreja nos ensina que os pecados graves são aqueles que tiram a pessoa da comunhão. Portanto, se você está na sua casa e você tem ódio de alguém, está com raiva de alguém, ou acabou de brigar e aconteceu aquela explosão, se você se arrumar e ir para a missa, você não pode comungar. Porque como é que o Senhor vai fazer união? Como é que Ele vai comungar com você se Ele é santo, se Ele é puro, se Ele é manso e humilde de coração, se Ele pediu para amar e você está com o coração bloqueado? Então a falta de perdão tira a pessoa dos 10 mandamentos, automaticamente tira a pessoa também da comunhão. Você pode até entrar na fila por uma consciência sua e achar que você é inocente, sem confessar e comungar. Primeiro, você pode estar cometendo um sacrilégio, que é colocar o sagrado em cima de uma situação que naquele momento está inapta. Segundo, que pode não haver comum união na hora da comunhão, porque o Senhor não vai comungar do mesmo coração rancoroso e magoado como você. Você precisa perdoar. Uma outra coisa sobre perdão interessante é que a falta de perdão tira a harmonia. A pessoa que não perdoa, ela é amarrada, ela não tem brilho no olhar. A pessoa que não perdoa, ela não tem um sorriso verdadeiro. A pessoa que não perdoa, parece que ela é travada, não tem liberdade, o clima fica pesado, a harmonia acaba. Imagina um casal que não se perdoa, como é que é entrar e sair na mesma casa? O ambiente com os filhos, com as pessoas que servem a Deus nas paróquias, sendo inimiga das outras, fingindo que não vê, um entra pela sacristia, outro sai pela porta lateral, perde a liberdade do espírito, o espírito fraterno, a comunhão, a alegria. Então a falta de perdão vai deixando a pessoa feia, amarrada. Isso é horrível. Você tem que perdoar. Está entendendo? A falta de perdão é um ato grave contra a misericórdia. Se o Senhor nos perdoou por primeiro e teve paciência conosco, por que nós não temos paciência e perdão para com o outro? Então é uma ofensa contra a misericórdia. Se o Senhor foi misericordioso conosco, e nós meditamos isso como tema
do ano da misericórdia ano passado. Né? Sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. Então, do mesmo jeito que o Pai teve paciência comigo e tem engolido tanta coisa de besteira que eu faço, eu exerço a mesma misericórdia, tendo paciência com o outro, liberando perdão mais uma vez para o outro. Então, quando eu não perdoo, eu estou traindo esse mandamento do Senhor, que é fazer com o outro a mesma coisa que o Senhor está fazendo comigo. Percebe o quanto gira em torno dessa palavra perdão, tantas coisas complicadas? Você precisa perdoar. Agora, algumas dúvidas que é necessário a gente tirar. Primeira coisa, perdão não é amnésia. Ah, eu perdoei e esqueci. Não, perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar sem dor. Você lembra da pessoa, você lembra do fato, você não esquece, só que isso não dói mais. O perdão cicatriza a ferida que estava aberta. E isso serve de regra para você fazer uma análise. Tem gente que diz assim, acho que eu não perdoei porque eu não esqueci. Perdoar não é esquecer, é lembrar sem dor. Você consegue fazer a vida voltar ao normal, embora a imagem, a cena e o fato não saiam da sua cabeça, mas seu coração ficou curado, ok? Uma outra dúvida, gente, o perdão é uma decisão. Tem gente que diz assim, eu estou rezando. Quando o Senhor tocar no meu coração, que é a hora de eu perdoar, irmão, Ele já tocou lá na cruz. Ele já tocou e já falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, não vai baixar lá na sala da sua casa, São Miguel Arcanjo, com uma placa luminosa escrito, eis que está na hora de perdoar. Isso não vai acontecer. É você que tem que dizer, gente, está doendo, tá? Mas eu não posso viver desse jeito, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, então eu decido perdoar. E você vai até aquela pessoa, sem querer vomitar em cima dela, vai com o coração aberto, e dizer, em nome de Jesus, eu perdoo você, a gente coloca uma pedra na situação aqui. É uma decisão. Perdoar é 70 vezes 7. Não foi isso que Jesus escutou dos apóstolos? Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? E Pedro tomou a iniciativa da pergunta e Jesus falou, não é até 70 vezes, não é só 70 vezes, é 70 vezes 7. E 70 vezes 7 não é 490. O número 7 na Bíblia é infinitude. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, é para sempre, você perdoa agora, a pessoa vai fazer de tudo para não fazer de novo, mas se ela cair de novo, perdoa outra vez, se perdoa outra vez. Então é para sempre. Tem gente que fala, eu perdoo só essa vez agora, mas se fizer de novo, acabou. É o ensinamento do 70 vezes 7. Vai ter que voltar e perdoar numa outra oportunidade, perdoar numa outra oportunidade. É todo dia, irmãos. Uma outra coisa interessante é que o perdão não exige justificativa. Olha, eu te perdoo, mas o negócio é o seguinte, você sabe que você errou, quem começou foi você, se você não tivesse falado aquele dia... Não, o perdão não quer saber quem errou, o perdão não quer explicar o problema, o perdão quer acabar com o problema, está entendendo? Então, às vezes a pessoa diz, eu perdoo, mas você sabe que o culpado foi você, não foi eu que comecei. Não, o perdão não quer achar culpado, não quer saber quem errou. O perdão quer cicatrizar a ferida e curar o coração dos dois. Amém? Uma outra coisa interessante é que o perdão não impõe condição. Eu perdoo você, mas a partir de agora só conversa comigo necessário. Eu perdoo você, mas assim, vai dormir no sofá 10 dias, Não. O perdão não te dá direito a penalizar a pessoa. A pessoa já está penalizada. O perdão é para resolver a situação. Então tem gente que é espertinho e que amacia e diz, eu te perdoo, mas a partir de agora algumas coisas entre nós vai mudar. Então você não perdoou. Outra coisa interessante, perdão e desculpa são coisas diferentes. Se eu quebro um copo na sua casa, eu não preciso pedir perdão, porque eu não feri você. Eu peço desculpas, mas o que eu posso fazer é te comprar um copo novo. Agora, se eu ofendo você, o seu caráter, a sua imagem, é uma mentira, é um trato, um juramento que eu não cumpri, se eu traí você e eu machuquei seu coração, a desculpa não cura. O que cura é a palavra perdão. Moisés, mas não é tudo a mesma coisa? Parece que sim, mas nem o português não é a mesma coisa. Então, às vezes, a pessoa machuca a outra e fala, desculpa aí, foi mal. A pessoa está desculpado. Isso não cura. O que cura é perdão.
Então, perdão e desculpa são coisas diferentes. Outra coisa interessante é que o perdão é uma regra de ouro do Evangelho. É o que está escrito lá em Mateus capítulo 7. Tudo que quereis que os homens vos façam, façais vós primeiro. Se você quer que as pessoas perdoem você, você tem que perdoar as outras pessoas primeiro. É uma regra de ouro. A pessoa que não perdoa, ela está dando na regra de ouro bíblica de Mateus 7, a brecha para que a outra pessoa também não a perdoe. E é uma regra de ouro do Pai Nosso, não é isso que a gente reza? Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, você está falando com Deus que é para Ele fazer com você do mesmo jeito que você está fazendo com os outros. Agora imagina a pessoa que tem 15 anos, que tem mágoa de alguém, ou a pessoa que acabou de brigar mês passado com alguém, trocou de grupo, trocou de igreja, largou tudo, apelou, chutou o pau da barraca, e aí agora vai rezar o Pai Nosso. Pai, só pode fazer comigo do mesmo jeito que eu faço com os outros. Imagina, se Deus não fosse misericordioso e fosse tratar a gente do jeitinho que a gente trata os outros, né? E por fim, a notícia boa é que a recompensa do perdão é imediata. Isso está lá nas bem-aventuranças de Mateus 5. As bem-aventuranças, se não me engano, são 11 ou 12, e são fantásticas. Porque assim, bem-aventurados pobres, porque serão, bem-aventurados que choram, porque serão. E você vai acompanhando as bem-aventuranças, é tudo para o futuro. Você passa agora, você vai ser recompensado. Vai ser recompensado. Mas quando chega na última, diz, quando fosse perseguido, caluniado, maltratado, né? E você não corresponder com a mesma moeda, de você é o reino dos céus. Todas as recompensas é para amanhã. Quando chega na última, de alguém machucar você, ofender você, e você não guardar isso no seu coração, termina as bem-aventuranças dizendo para você, é agora, é imediata o reino dos céus. Que você aproveite esse tempo da sua vida para rever a sua história. É tempo de perdoar coisas da infância, antigos namoros, antigos líderes, sacerdotes que passaram pela sua vida, pessoas que te coordenaram, comunidades que você frequentou, primeiros e antigos professores, chefes dos trabalhos que você já teve. É tempo de perdoar, gente. É tempo de abrir o coração para que Deus nos abençoe, para que a gente seja feliz e que a gente seja aqui na terra a santidade de Deus. Porque o mandamento é isso, né? Sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Deus abençoe. Fica ligadinho conosco.